Ó, nessa questão 40 diz assim, um polígono convexo de lado n, ou de regular de n lados, chamamos de corda qualquer segmento de reta entre dois vértices distintos. Um lado, portanto, é uma corda ligada a dois vértices adjacentes. Se o polígono regular tem um número par de vértices, chamamos de diâmetro uma corda que liga o vértice M ao vértice M mais N sobre 2, onde consideramos os vértices, os números do citante horário, número inclusive a n-1, né? Nessas condições, a probabilidade de não seja, né, uma corda nem um diâmetro, né? Beleza, então, para juntar tudo, né? Ele quer que um dos segmentos que tenha do polígono não seja nem o lado, nem uma diagonal radial, né? Uma diagonal que passa pelo centro, né? Beleza. Qual é a ideia da gente? Bem, quando a gente calcula a diagonal, vamos só lembrar desse conceito. Quando a gente calcula a diagonal, né? Para a gente calcular a diagonal não é assim? Por quê, né? Porque quando a gente está calculando a diagonal, a gente está levando em conta, né? Imagina, por exemplo, um hexágono, quantos segmentos partem de cada vértice. Sendo que eu tenho que tirar 3 pontos, esse e esse, né? Porque se eu for ver daqui para cá, ó, não forma um lado, se forma um lado, não é diagonal. Se forma um lado, não é diagonal. Por isso que a gente, quando descreve essa fórmula, é n menos 3. Beleza? Esse 3 ficou fake, só, Feb. Então, por isso que a gente descreve que é n menos 3, porque a gente tira esses 3 pontos que eu usei de referência. Quando a gente quer levar em consideração, então, esse, esse lado também agora, né? Então, a fórmula tem que passar a ser n menos 1, ó, porque eu vou só desconsiderar o ponto que eu tenho aqui desse vértice. Então, a fórmula para calcular todos os segmentos, né, seria n vezes n menos 1 sobre 2, que é o equivalente, né, se você for pensar mais com a parte de análise combinatória, de fazer uma combinação de n 2 a 2. Né? Você vai ver qualquer segmento, né, então analisando de um ponto, né, qualquer segmento que ele pode formar para a gente analisar a empresa de dois vértices, né? Então, vai ser uma combinação de n, né, 2 a 2. Quando você fizer, você vai perceber que seria essa mesma ideia aqui, tá? Então, pode usar esse conceito aqui também de combinatória. Beleza? Então, definimos aqui que seria essa situação total de eventos. Beleza? Agora, isso é o total de situações possíveis. Ele quer que você calcule as diagonais radiais e os lados. Então, beleza. Para saber o número de lados, é n, né? Ele não disse quanto era, né? A gente chamou de n. E para eu saber quantas diagonais passam pelo centro, ó, lembra que ele tem que ser um polígono regular, né? Então, para a gente saber se é um polígono regular, feito. Polígono, não, desculpa. Um polígono regular de número de lados par, né? Então, para passar pelo centro, tem que ser par, lembra disso. Se for ímpar, ele não passa. E se eu quiser achar a quantidade que a gente vai ter vai ser n sobre 2. Então, se você tiver feito aqui, né, um polígono de 6 lados sobre 2, 3. Então, 3 das diagonais que ele tem vão passar pelo centro. Beleza? Então, para eu achar o número de lados e aqueles que são diagonais radiais, né, diagonais que passam pelo centro, vai ser n sobre 2. Então, essa soma vai dar, né, aqui o MMC fica 2, aqui vai ficar 2n mais n, vai ser 3n sobre 2. Beleza? Então, vê, se é 3n sobre 2, o que é que vai acontecer? Vê, isso daqui é o que a gente quer que aconteça. Então, é mais fácil a gente calcular o total, ou calcular o que eu não quero e tirar do total, né? Então, eu vou calcular a probabilidade de escolher ou um lado ou uma diagonal radial. Então, ó, lembra que probabilidade é a amostra pelo total.
nossa amostra, né, o que a gente quer nessa situação que a gente está analisando aqui, não vai ser quando for passar pelo lado ou pelo centro, então é 3n sobre 2. Do total, que vai ser n vezes n menos 1 sobre 2. Corta, corta. Posso cortar n aqui também, ó. Ficou 3 sobre n menos 1. Aí, beleza, tenho essa informação aqui agora. O que é que eu vou ter que fazer com essa informação? Vou tirar do total, né? O total de situações possíveis, quando a gente fala de porcentagem e de fração, né, seria 100%, que na fração é 1. Então, fica 3n menos 1. E aí, eu vou ter que fazer o MMC, né? Lembra que aqui o MMC de 1 e n menos 1 vai ser n menos 1, né? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar n menos 1 menos 3, que vai ficar n menos 4 sobre n menos 1. Beleza? Então, o gabarito aqui, ó, letra D de dado.